mais nada, eu gostaria de pedir para desligarem os celulares ou colocar no modo vibracol. Então, antes de mais nada, vamos anunciar algumas atividades dessa casa. Nós temos, na segunda-feira, a reunião pública, e nesse sábado, a partir das 17 horas, nós teremos um evento beneficente para arrecadar recursos para a casa, com tortas, salgados, muita música e bazar. E nós também temos aqui os nossos acolhidos. Pedimos também que tragam alimentos não perecíveis para a nossa obra social, que se chama Convivência, né? E vai ser no primeiro domingo do mês, dia 5 de abril. Hoje quem vai... sábado, desculpe. Sábado. Hoje quem vai fazer o estudo é a nossa querida Eliane. Ela vai falar sobre o tema Reconhece-se o cristão por suas obras. Capítulo 18, item 16, e capítulo 19, itens 1 a 4. Vamos agora então ler uma página do livro, deixa eu ver, Pão Nosso, de Francisco, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. É a lição 63, o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. Jesus, isso está em Lucas capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as vossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, no círculo de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não se esqueça de que na maioria das ocasiões o socorro inicial do céu nos vem a um caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Vamos então fazer a prece inicial. Senhor Jesus, nesse momento de união e reflexão, elevamos nossos pensamentos a Ti, buscando a luz e a sabedoria que emana do Teu amor.
Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em fraternidade para estudar o Teu Evangelho e aprender com os ensinamentos de Jesus. Que a paz do Cristo nos envolva, iluminando nossos corações e mentes, para que possamos compreender e vivenciar os princípios de amor, caridade e perdão. Que possamos juntos fortalecer a nossa caminhada espiritual. Pedimos que os bons espíritos nos acompanhem, inspirando-nos e guiando-nos em nossos pensamentos e ações. E possamos abrir nossos corações para as lições que virão e assim sermos instrumentos da sua vontade. Que assim seja. Passando a palavra então para a Eliana. Oi pessoal, boa noite. É uma alegria mais uma vez, né, estar aqui com essa oportunidade, né, de amadurecimento. Eu falo que é uma palestrinha, né, porque a gente está aprendendo, né, desenvolvendo essa habilidade, mas a gente está aqui com muito carinho, né? Então, venho trazer o estudo de uma forma singela, porque a gente é aprendiz ainda, né? O pessoal fala, palestrante. Não, eu estou aqui só fazendo aulinha. Mas é uma oportunidade sempre de luz, né? Porque quando a gente aceita o desafio, a gente é o primeiro a ganhar, porque quando a gente acende a luz, o primeiro a se iluminar é a gente mesmo, né? Então a gente se aprofunda, a gente se dedica muito mais. Então, a gente vai falar, né, que é o último, a gente vai fechar esse capítulo, né, com essa primeira parte agora. Tá dando para ouvir aí no fundo o microfone? E aí eu vou ler um pedacinho, vou ler alguns trechinhos para a gente situar do que a gente vai estar falando hoje, né, e vamos conversando. Nem todos, né, tá lá o título, reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Basta estar vestido do uniforme do Senhor para ser um servidor fiel? Basta dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve conduzir? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como o faz há muitos séculos, prega sempre essas virtudes divinas. Ele procura espalhar seus frutos, mas quão pouco as colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. Eles quiseram afeiçoá-las às suas ideias, quiseram modelá-la conforme suas necessidades. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão vida eterna. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor, e então novamente a vereis produzir em abundância seus frutos divinos. Tomai-a a deixá-la como Cristo vos deu, não a mutileis. Depois, quem quiser ler tudo, né? Eu li só uns trechinhos aqui para a gente não se estender muito, para a gente dar o início aí do que a gente veio trazer hoje. Então, assim, a primeira coisa que me veio, quando eu fiquei lendo isso, eu fiquei pensando que a pedagogia de Jesus,
é tão incrível que ele pega coisas tão profundas e traz para a gente de uma forma tão simples. E quando a gente realmente coloca luz naquilo que a gente está lendo, a gente começa a aprofundar um pouco mais no que realmente ele queria dizer. Porque se você ler só correndo, parece simples, mas é muito profundo e também muito desafiador. É como correr uma maratona, é simples, é um pé na frente do outro. Mas você vai precisar de tempo, de dedicação, de treino, de abrir mão de algumas coisas, cuidar do seu físico para cumprir aquilo que parece tão simples. Então não é porque é simples, significa que é fácil, né? Mas a forma como ele trouxe para a gente facilita bastante, se a gente ler e estudar com o nosso coração. Fica fácil o entendimento. Depois a prática vai ficando um pouquinho mais difícil, como o corredor lá da maratona. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas quando ele vai para a prática, é desafiador. Então, é a mesma coisa. Então, aqui ele fala do reino de Deus, né? E o reino de Deus, naquela época, ele precisava ser objetivado, porque ainda se vivia de maneira muito mais terrena do que espiritual. Então, Jesus traz o tempo todo exemplos daquele meio, né? Da cultura daquele meio, de coisas materiais, exatamente para que, tanto lá que a gente estava bem mais atrasado, e como aqui agora também, que a gente avançou um pouquinho, mas né, a gente ainda tem as nossas dificuldades. Mas naquela época era muito mais materialista, né? As pessoas estavam muito mais mergulhadas na matéria. Então ele precisava objetivar esse reino de Deus, né? Nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor, irá para o reino de Deus. Mas nos dias de hoje, nós já sabemos, e digo até, tomo a liberdade de dizer que nós espíritas sabemos até um pouco além, porque a gente adquire informações que vêm de lá para cá. A gente sabe que esse reino de Deus é uma construção pessoal, não é um lugar, é uma construção pessoal. Então, essa construção pessoal, ela vai acontecer, como eu disse, no interior. É uma construção pessoal interior. Você vai interiorizando aquilo que você vai aprendendo, né? E depois que você aprende, é que você consegue transbordar. Então, a gente começa a pensar, se nós somos criaturas de Deus, filhos dele, nós temos o DNA de Jesus. Nós somos herdeiros do DNA dele. O que isso significa? Primeiro, que o reino, de certa forma, já está em nós. Porque ele é o reino. A lei dele é o reino. Então, isso já está aqui. Tanto que pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Na sua consciência. Então, está ali. O reino de Deus, ele está ali, em você. Então, nós somos herdeiros, né? Porque a gente tem o DNA do nosso Pai, do nosso Criador. E aí, se a gente entende que nós temos o DNA dele, significa que nós temos as características. Nós temos em nós, no nosso interior, as características que vêm dele. Porque se a gente entende que nós temos o DNA dele, não tem como acreditar diferente. Então está ali, aquilo que a gente herdou dele. Mas aí é que está. Se nós queremos alcançar o reino de Deus, nós precisamos potencializar essas virtudes que já estão ali. Ou seja, a semente já está ali. Mas a gente vai precisar do exercício para que a gente possa potencializar o que já existe em nós. E como que a gente vai fazer isso? Sempre a mesma coisa, pela análise.
Por isso que foi tanto recomendado. Então você vai parar e vai fazer o autoanálise para você identificar quais foram os frutos que já floresceram e quais que não floresceram. Quais as habilidades que já existem em mim que eu potencializei e quais que eu não potencializei. Não tem como fazer sem não ter esse passo antes. E aí sempre eu gosto de fazer uma pergunta assim, quando eu vou fazer essa análise, que eu vou olhar os feitos, né? Como diz aqui, a obra que eu estou fazendo, isso não é só uma obra de caridade, não é só uma obra na casa espírita, é em todos os lugares que você está, é na fila do pão, é no banco. Que tipo de feito você tem praticado na sua vida? Então, quando eu vou fazer essa análise, o que eu faço? Isso que eu estou fazendo, isso gera vida ou isso tira vida? Porque isso facilita, porque a resposta, por mais leigo que você seja em relação às leis divinas, você vai ter essa noção. Porque aquela pessoa que pratica uma coisa que infringe a lei de Deus, tudo bem que ele não consegue ainda se alinhar às leis de Deus, mas ele sabe. Porque está impregnado nele o reino, o DNA. Então, aquela pessoa que a gente olha, por exemplo, que cometeu coisas assim horríveis, ela ama alguém. Ela ama a mãe ou ama o filho. Por quê? Porque o DNA está ali nele. Ele só precisa potencializar para que ele expanda isso para as outras áreas. Então eu sempre faço isso. Isso que eu estou fazendo, isso gera vida ou tira vida? Rapidinho a gente consegue identificar se aquela atitude que eu estou tendo, se ela tira vida ou se ela coloca vida. Se ela está tirando vida, então é que eu preciso mexer. Eu preciso regular isso aqui. Às vezes tirando a minha própria vida. Vida no sentido de vitalidade, de bons hábitos e por aí vai. Mas isso é um exercício que eu sempre faço que facilita, porque vamos combinar que a gente sempre fala de autoanalisar, mas não é tão fácil assim, né? Às vezes a gente faz uns exercícios de olhar no espelho, meu Deus, né? Você fica até assim, você quer tampar porque você não quer nem ver. Às vezes você tem dificuldade de se olhar no espelho. Então não é uma tarefa fácil. Então, mas de extrema necessidade para que a gente viva esse reino em nós. Então, quando a gente começa a analisar isso, para onde que a gente vai levando? A gente precisa naturalizar o reino de Deus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e nas nossas escolhas. Se aquelas atitudes que eu estou tendo, as escolhas que eu estou tendo, o caminho que eu estou tomando e aquilo que eu faço no meu dia a dia está desalinhado com esse reino que é a lei, então precisa mexer, e até porque estamos aqui para isso, né? Ou alguém está aqui de férias? Eu acho que não, né? Está todo mundo aqui a serviço de aprimoramento, né? E aí, fazendo essa análise de que aonde eu já consigo naturalizar o reino de Deus, às vezes eu preciso fazer isso no trabalho. Como? Ter mais paciência, entender que o outro às vezes chega mal-humorado ali, vai saber, né, como é que está a vida dele ali. Ser mais doce, ser mais prudente nas palavras que a gente usa, né, ser mais cuidadoso com o outro, ser mais cuidadoso com a gente também. Porque quando a gente verbaliza uma palavra, ela gera uma onda e uma vibração. E essa onda e vibração que vai transbordar para fora, ela passa primeiro por aqui. Então ela sai daqui e vai para o outro. Então você sempre vai ser o primeiro a se prejudicar. Então ali onde eu não consigo ainda naturalizar
o comportamento do DNA que já existe em mim, eu posso mexer, eu posso trabalhar para potencializar o DNA que herdamos do nosso pai. E aí vem aquela frase, né? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, analisar, a autoanálise é analisar o seu coração. O que você carrega? Será que o que eu estou carregando vai me levar para esse reino? Vai construir esse reino em mim? Ou eu estou carregando aquilo que não precisa mais? Aí não tem espaço para eu carregar o que eu preciso, porque Deus chega ali com a possibilidade, com as condições, mas não tem lugar na sua vida, porque o seu coração está carregando um monte de coisa que você não precisa. Então essa limpeza no seu coração, de soltar, de deixar tantas coisas que a gente vai levando pro nosso coração. Eu costumo dizer que quando a gente vem para cá, Deus te dá uma mochila com todas as ferramentas que a gente tem, que a gente vai precisar. Aquelas ferramentas são os recursos que a gente tem. Mas a gente vai pelo caminho e acha uma pedra bonitinha. Ai, que linda, guarda na mochila. Ai, não sei o que bonitinho, guarda na mochila. Aí vem alguém e te entrega uma coisa que você nem precisa, você coloca na mochila. Aí chega um ponto da vida que está tão pesado, você, nossa, mas por que está tão pesado? Porque você está carregando o que não é seu. Você está carregando aquilo que você não precisa. E isso não vai te levar para a construção do reino interior. Então, uma outra coisa é que a gente chega aqui na casa espírita, né? É tudo tão bonito. A gente trata todo mundo bem. Bom dia, boa noite. E abraça, e ri, e aquela alegria toda, né? Que maravilha! Ainda bem que a gente consegue fazer isso muitas vezes só aqui na casa espírita. Mas a gente precisa de uma vez por todas levar isso para as nossas relações. Precisa levar isso lá para fora. Porque viver isso aqui dentro, ótimo, já tá bom, já é um bom caminho. Pelo menos a gente está praticando. Mas a gente precisa avançar. A gente precisa ir além, porque informações da necessidade que a gente tem em avançar nesses quesitos que são gotinhas do dia a dia, a gente já sabe. A gente estava falando hoje, né, no nosso estudo, como foi lindo Jesus dizer, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas hoje ele diria, Senhor, perdoai, eles não fazem o que sabem. Porque lá a gente não sabia, mas agora a gente sabe. E quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Então a gente precisa avançar. Então, viver no reino de Deus não é um projeto faraônico. É essa construção do tijolinho e tijolinho. Então, se eu venho para a casa espírita hoje e eu convivo de repente com uma pessoa difícil, eu vou tentar levar as vibrações daqui para lá, para quando aquela pessoa emitir aquela vibração dela, porque existe uma dor, existe uma condição ali por trás daquela pessoa que tem aquele comportamento e que às vezes nem vem, nem se dá a oportunidade como a gente está se dando hoje, eu estou protegida. Então eu não vou deixar mais que o externo bagunce o meu reino interno. E isso é um exercício constante. Eu lembro que quando meu filho estava internado, quando ele nasceu, que ele ficou na UTI, eu saía do hospital destruída. Eu saía chorando, porque eu tinha que deixar ele todo dia lá. Mas quando eu entrava de manhã, eu fazia uma prece, sabe? E entrava lá fortalecida. Porque ele precisava da minha força ali, naquele momento. Mas quando eu saía, eu me permitia a sentir a dor da distância, a sentir também a minha fraqueza humana. E aí eu ia para casa, recebia a força da minha família que estava lá me esperando. Então a gente pode se comportar
também com as pessoas e com as situações difíceis, né? Dessa forma, usando os recursos que a gente tem, que é a prece. Então, conforme a gente vai expandindo, a gente vai aprimorando essas questões em nós, a gente vai se aproximando desse reino. E aí, peraí que eu perdi um pouquinho aqui. Estou usando a minha colinha, gente. E o que é essa construção do reino? É a paz, gente. É você deitar a cabeça no travesseiro e você conseguir dormir. Sabe? Quantas pessoas estão precisando de remédio para dormir hoje, né? Isso é muito triste, né? Mas muitas vezes é a única forma que ela tem de sentir paz, porque ela precisa descansar. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente. A gente está aí com a ciência já provando quanto as nossas emoções afetam o nosso corpo físico, né? Então, quais são as emoções que estão ali por trás que me prejudica tanto fisicamente? Mas é a gente olhar também com esses valores que a gente é herdeiro de Deus, esses valores que a gente herdou dele. Olhar para a gente também com esse carinho, com esse respeito, com essa dedicação. Porque se eu não fizer isso, inclusive por mim primeiro, eu não vou transbordar. Eu só consigo viver o reino fora se eu preencher em mim primeiro, e quando eu estiver preenchida dele, ele transborda e ele vai para fora. Então, ter essa paciência, esse carinho, né? Então, peraí que eu perdi de novo. Então, eu vou dar uma puladinha aqui que não vai dar tempo. Aí eu pergunto para vocês, a gente fala assim, não, eu sou espírita, eu já despertei. E realmente, a maioria de nós já despertou. Mas será que a gente levantou? Ou a gente só acordou e está deitado na cama? Ai, daqui a pouco eu vou. Ai, amanhã eu vou. Na próxima encarnação eu resolvo isso. Eu vou reencarnar, eu posso reencarnar. Para que eu vou fazer agora? Então, o despertar, muitas vezes, é até mais fácil. Mas o levantar e ir para a ação vai exigir decisão, não é? Viver no reino de Deus é uma escolha. E depois que você escolhe, você tem que decidir. Por que a decisão? Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Jesus falou, larga tudo e segue-me. Por quê? Você vai ter que abrir mão de muitos hábitos. E às vezes a gente está pegado naqueles hábitos de falar mal do outro, de fazer fofoquinha, e por aí vai. Então você vai ter que deixar, você vai ter que se policiar para largar aqueles hábitos. De às vezes largar uma situação que você não pode estar ali. Quantos de nós aqui teve que deixar questões e coisas em casa para estar aqui? Porque a gente está aqui construindo esse reino em nós. E aí vem a outra parte que fala da vontade do Pai. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, até aqui ficou entendido que esse reino de Deus que ele fala é no nosso interior, é a construção moral, não é um lugar, não é o céu e o inferno, né? Hoje a gente já sabe que é a construção pessoal. E aí vem outra parte que fala da vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que a gente expanda.
Se a gente tivesse a oportunidade, né? Quer dizer, isso nem seria possível, mas se ele pudesse materializar aqui, aliás, ele faz isso de diversas formas. Através de um vídeo que a gente escuta, de uma pessoa que vem e fala, é ele. Se a gente fizesse a pergunta, ele seria direto: cresça, evolua, expanda. É a única vontade do Pai. Então, tudo que a gente fizer hoje, esse autocuidado, porque assim, o primeiro projeto, como eu falei lá atrás, essa construção do reino de Deus, ele não é um projeto faraônico, que você precisa montar uma instituição para promover a caridade ou fazer atitudes grandiosas. Não, é o tijolinho. É parar de falar mal hoje, é ter paciência mais com o outro, é ter mais paciência com você. É compreender as cartas que Deus te deu para você jogar o jogo da vida. O que são as cartas? Pessoas, por que, né? Tão difícil. É uma oportunidade, às vezes, de resgate, é uma oportunidade de aprendizado. Porque a gente até sempre fala, né? A gente pede paciência para Deus, ele manda um monte de desafio, né? Como assim? Para exercitar a paciência precisa de exercício, né? E aí a gente fica... Eu vou até contar uma coisa para vocês. Eu aqui, como eu sou aprendiz, eu sempre passo da hora. Aí chegou agora quinta-feira, o seu Otávio ia estar aqui, que ele ia estar fazendo essa parte, ele não pôde vir. Aí a Márcia falou: Eliane, você faz os dois? Eu falei: eu pedi, né? Pedi mais tempo, então agora não tem nem como negar, né? Então, estamos aqui, dando o nosso melhor. Então, a vontade de Deus é esse cuidado. Não tem como você ser grato a Deus a não ser cuidando bem de você. Porque se você estiver bem, você vai cuidar do meio, você vai crescer o meio e por aí vai. Então, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque não adianta ser da boca para fora. Não adianta a gente ficar sorrindo aqui dentro da casa espírita e dizer Senhor, Senhor, estou aqui, humildemente fazendo um estudo, ai Senhor, mas chega lá fora, joguei tudo fora. Então, essa passagem ela quer dizer isso, que além da gente não ficar só Senhor, Senhor, só na oração, só pedindo, a gente também ir para ação. E não tem como fazer nenhuma ação seguinte se não ser esse grande projeto, aí sim, grandioso, que é esse autodesenvolvimento, a expansão. Aí depois que você expandir um pouquinho mais, aí você transborda para o outro. Então às vezes a gente fica muito preocupado, eu tenho que ter paciência com o outro, aí fica lá preocupado com o outro. Não, por que eu ainda não tenho paciência? O que o outro faz que gatilha tanta raiva em mim, alvoroço aqui? Então eu preciso mexer aqui primeiro, porque o outro eu não posso fazer nada, só depende dele, né? E aí tem uma frase que resume. Eu falei, se eu chegar lá e ler só essa frase, posso ir embora. Que eu vi ele e falei, incrível, ela resume toda essa passagem. Que ela fala assim: aquilo que você faz, as suas atitudes, aquilo que você faz, fala tão alto que eu nem consigo ouvir o que você fala. Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então resume isso. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, né? Para a gente ouvir mais, para aprender mais e falar menos. Porque as nossas atitudes vão falar muito mais alto do que às vezes a gente sair por aí falando, né? E aí a gente fecha esse capítulo, né, com essa frase maravilhosa que eu falei que eu vou prender ela na parede para me
começar a ouvir o barulho das minhas atitudes, que as nossas atitudes fazem muito barulho. E encerrando, né, aqui a gente encerra esse capítulo do Evangelho e a gente vai para o próximo capítulo, que vai vir falando também de uma coisa maravilhosa, que é a fé. E aí eu vou pedir a nossa amiguinha para ler, porque eu estou muito ruim da vista. E aí estou com dificuldade. Eu vou sair daqui. Alô? Estão ouvindo? Capítulo 19. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelho a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando o suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. Ótimo, obrigada. Então vamos lá, né, gente? Depois disso tudo vamos falar de fé. Ai, meu Deus, quando eu vi, falei, ai, fé, né? Não tá nem do tamanho de mostarda. Ih, tô nem vendo. Mas vamos lá para a gente refletir, para a gente crescer a nossa fé. Então, Kardec, ele traz uma visão de fé bem revolucionária para a época. E ele diz, né, que a fé, ela é fundamental. A fé é a base que não podemos deixar de lado. Porém, sobretanto, mas ele diz que a fé não pode ser negada pelos fatos, não pode ser negada pelo raciocínio. E ele deu o nome disso de fé raciocinada. Então, para aquela época, era assim, né? Como assim? Tem que questionar, tem que ficar perguntando, tem que ficar especulando, né? Então, foi uma visão de fé bem diferente do que se estava acostumado naquela época. E ele não chegou a essa conclusão só sentando, meditando, não. Ele se debruçou, ele foi para a prática. Ele fez aquilo que a gente falou no capítulo que a gente falou anteriormente. Ele foi buscar, ele foi buscar entender o que se dava ali. E ele foi entendendo vários conceitos e, graças a ele, a Deus, a tantos amigos de luz, a gente pode estar aqui hoje falando de fé e dessa fé raciocinada. Então, o Espiritismo, ele tem um papel muito importante na mudança desses paradigmas, né? Então, a gente tem lá os capítulos da estranha moral, né? Que foram paradigmas que o Espiritismo foi clareando para a gente e a gente foi entendendo melhor. Então, aquilo que Jesus simplificou, o Espiritismo veio e colocou luz. A gente, agora eu vejo, né? Porque mesmo Jesus simplificando, ainda ficava meio confuso para a gente. E o Espiritismo veio como essa luz
clareando isso que Jesus já tinha deixado aí, né? Então, essa missão, né, do Espiritismo, de tirar esse paradigma, onde as pessoas teriam que abrir mão do dogmatismo, né, e começar a tentar explicar a vida a partir das leis naturais. Porque, como eu disse, ele não só sentou ali e ficou, não, Deus faz tudo, a fé. Não, ele foi lá entender o que aquela natureza, aquela naturalidade de acontecimento queria dizer. E a partir dessa entrega dele, ele descobriu o mundo espiritual e deixou mastigadinho para a gente. Então, no Espiritismo, tem que se ter a fé. Por quê? Afinal de contas, a gente lida o tempo todo com o quê? Com o mundo invisível. Então tem que ter a fé. Tem espírito aqui. Então, a fé, como eu disse lá em cima, é a base. Ele falou que é a base de tudo. Então, por que é um mundo invisível? Porque as nossas sensibilidades físicas não conseguem, fugiu a palavra, não conseguem captar, não conseguem visualizar, não conseguem encontrar, porque é uma limitação física, mas isso não significa que ela não existe. E Kardec, com a sua dedicação, começou a entender que existia muito além do que só aquilo ali. Então, a gente precisa sim ter essa dose de fé. Porque quando a gente escuta assim, você tem um anjo guardião, você não vê, você não sabe o nome dele, quer dizer, você até sabe, mas você não lembra. A sua alma sabe, mas você não lembra. Mas você precisa ter a fé, porque a fé é acreditar naquilo que eu não posso ver, mas está ali, né? E aí é um dos recursos que a gente não usa, que a gente tem um ser que cuida da gente, que cuida da nossa trajetória, mas você nem dá bom dia para ele, você nem fala com ele. E aí, meu amigo, bom dia. Você já começa o dia já errado, não fala com o ser que está ali para te orientar, para não deixar você se perder. Então, olha aí como a gente despertou, mas a gente não levantou da cama ainda. Tá lá, daqui a pouco eu vou. Vou ver umas mensagens aqui no WhatsApp. Vou viajar no Instagram aqui. Vou ver uns vídeos bonitinhos aqui no Instagram. Você fica lá, quando você vê, você está 2 horas ali, perdeu a oportunidade, né? Deixa eu pular aqui, porque eu acho que não vai dar. Mas nós aprendemos aqui no Espiritismo que não basta acreditar por acreditar. Não, me falaram que tem um anjo guardião, é isso mesmo. Não é acreditar por acreditar. Aquilo que a gente acredita tem que ter coerência, tem que ter base, tem que ter fundamento. Por isso que Kardec falou, a fé é importante, mas ela precisa ser pautada, ela tem que ter coerência com aquilo que os meus olhos veem, com aquilo que o meu raciocínio entende, que foi o trabalho que ele fez, né? Então, acreditar só por acreditar não vai ajudar em nada, né? Precisa ter embasamento. O Espiritismo ensina pra gente isso o tempo todo. E o Espiritismo, ele não obriga ninguém a acreditar em nada. Não, você tem que acreditar nisso. Para ser espírita, você tem que acreditar que tem um anjo guardião. Não tem essas exigências, né? A única exigência, vamos colocar, que nem pode ser colocado como exigência, vamos colocar como orientação,
É o estudo. Porque através do estudo, você vai embasar a sua fé. Você não vai só acreditar por acreditar. Você vai começar a entender que um ser iluminado foi lá e aprofundou naqueles acontecimentos que os olhos dele, que as percepções físicas estavam apresentando ali, e embasou a fé. A gente não pode apenas dogmatizar, né? Porque o dogmatismo, ele sustenta um sistema de crença que a gente não pode questionar, a gente não pode perguntar, a gente só acredita. O dogmatismo, ele sustenta essa conduta, vamos dizer assim, né? Não, é assim, está escrito assim, é assim. Kardec falou, não, questione, porque é possível que assim seja. Ele falava muito isso, né? Falando a frase aqui que o Otávio gosta sempre de repetir, né? Para representar ele um pouquinho aqui, já que ele não está aqui com a gente. E aí, você não pode, ou você acredita, ou você não acredita, né? Quando você faz parte de um sistema de dogmas, né? Porque se você não acredita, então você tem que fazer parte de outro sistema, que é o sistema do dogmatismo. Muitas vezes não te permite o questionamento, né? E aí, quando a gente consegue equilibrar essas duas vertentes, né? Que é termos uma fé pautada nesse questionamento, nessa investigação, a gente chega na fé inabalável. Porque contra fatos não há argumento. Quando Kardec foi lá e viu aqueles fatos, ele não teve mais argumento para dizer que não existia. Não, e olha que eu fico imaginando o trabalho que ele não teve, porque ele tentou desmistificar um monte de coisa, encontrou fraudes em muitos shows que se acontecia, né? Mas ele falou, não é porque em algum lugar é show, porque que no outro também é. Ele identificou isso. Quando ele começou a ver os fatos que estavam acontecendo ali, ele não teve mais argumento. Aí, agora tem que virar ciência. Agora tem que se aprofundar e trazer para a ciência, porque a ciência precisa estar junto ali. Inclusive, ele até fala que se um dia, porque o Kardec fazia muito isso, ele não tinha medo de, isso aqui eu comprovei, mas ali na frente ele comprovava outra coisa e não podia ser contestado. Não, no trabalho onde ele estava fazendo toda essa descoberta do mundo espiritual, que ainda era novidade, dessa forma como ele trouxe, durante o caminho, com certeza ele falou, isso aqui não é tão assim, eu entendi errado. Ele foi regulando até chegar numa verdade e numa fé inabalável, porque ele comprovou os fatos, né? E aí, o que acontece? Como a gente está falando da fé, e eu quis trazer um pouquinho para a gente entender o que é a fé para a gente dentro do Espiritismo, que não é só acreditar e ponto, acabou, não. Até dentro dos nossos estudos, né? Eu adoro estudar em grupo, porque a gente tem essa liberdade. Não, mas eu entendi assim, eu entendi desse jeito, e a gente vai conversando, vai se debatendo e vai chegando num entendimento comum. E se você continuar em dúvida, você tem a liberdade de colocar, não, isso aqui eu não entendi, eu estou entendendo dessa forma, porque não é absoluta verdade, até porque muitas vezes, até estando mastigadinho, bonitinho que a gente vai estudar, a gente interpreta realmente, às vezes, de uma forma, tanto que a gente fala, né? Quando eu leio uma obra e depois eu vou ler de novo, eu falo, nossa, parece que eu nem li. Parece que eu nem vi essa parte aqui, esse capítulo aqui. Por quê? Eu expandi um pouco mais o meu conhecimento, eu tenho mais recursos intelectuais até, e junto com isso espiritual, para entender coisas que lá atrás eu não conseguia entender, né? Então o estudo
É fundamental. Sem o estudo a gente não vai ficar rastejando. E aí, como a gente está falando de fé, quando Jesus trouxe a boa nova, deixa eu acelerar. Quando Jesus trouxe a boa nova, ele nutriu essa nossa fé, né? Porque ter fé é saber que Deus está no comando. Ter fé é saber que Deus está no comando. E aí não adianta também só falar, Deus está comandando tudo, eu vou sentar aqui, vou ficar aqui orando assim, eu nem vou xingar ninguém lá fora, não vou cometer mal nenhum, e vou ficar só aqui porque Deus está comandando tudo. Não é assim. Tem que ir, como diz no capítulo anterior, para a obra, porque a gente vai aprender através das experiências. Por isso que Deus fez desse jeito. Aí você quer falar assim, não, mas nem era para me estar nessa família. Deus estava errado, eu estou certa. Não, você está no endereço certo, já dizia Chico Xavier. E aí tem um ditado árabe, que não é muito os nossos conceitos, mas eu achei muito interessante para ilustrar, falando sobre a fé, e falando sobre a nossa parte, a nossa ação, que ele fala assim, crer em Deus, creia em Deus, mas amarre o seu camelo. Se fosse trazer para a gente entender, confie em Deus, mas faz o seguro do seu carro. Porque a gente está num mundo material, e as coisas materiais vão acontecer. Então, não é confiar em Deus e falar, não, para que seguro? Deus está no comando, Deus está cuidando de tudo. Não, faça a sua parte. Creia em Deus, mas faça o seguro do seu carro. Então, a fé é saber que, mesmo ainda tão pequeno, nós podemos remover as nossas montanhas, que são os nossos desafios. É dizer, esse hábito eu não quero mais. Isso é uma montanha que você pode remover do seu coração e criar novos hábitos. E aí, para fechar, né, que eu vou pular aqui um pedacinho, que olha, você vê, menino, pessoa. Depois vão me pular para um seminário, eu vou xingar. Eu vou terminar com uma frase para ilustrar, né? Ter fé é saltar no escuro para os braços de Deus. Quem não acredita só está caindo no escuro. Quem acredita está saltando porque sabe que tudo tem uma razão de ser. Então, que a gente possa se jogar nos braços de Deus e saber que quando a gente colocar o pé, Ele vai dar o chão. E que tudo está certo como está. Eu só preciso aprender a valorizar e potencializar o reino de Deus em mim, para eu viver melhor a minha fé e para eu viver melhor a minha jornada, a minha expansão espiritual. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês, por estar aqui ouvindo, né? Estou muito feliz de ver a casa cada vez mais cheia aí, né? Muito bom. Obrigada à casa pela oportunidade, né? E que a gente possa voltar para casa com essas vibrações de luz no nosso coração. Obrigada. Alô? Então agora vamos agora para o momento do passe. O passe é o momento em que os médiuns, evocando a Deus, eles fornecem seus fluidos que são qualificados pelos espíritos para proporcionar alívio espiritual, emocional e físico, segundo o merecimento de cada um. Então vamos à prece. Senhor, agradecemos por estarmos aqui reunidos em busca da Tua luz e harmonia. Pedimos que as energias benéficas e os bons espíritos nos envolvam para que todos possam ser tratados e aliviados de suas dores conforme seus merecimentos. Que possamos ser instrumentos de amor e paz
transmitindo a sua energia necessária para o bem-estar de todos, e que a luz divina nos ilumine e nos fortaleça. Assim seja. Médiuns passistas. Então, vamos encerrar agora à noite. A nossa expositora vai fazer a prece final. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade
de crescimento, de envolvimento com as suas vibrações. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, recebendo todos esses fluidos dos amigos espirituais, da Falange do Bem, sobre a permissão e o comando de Deus, nosso Pai. Queremos pedir, Senhor, que continue fortalecendo os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos nos desenvolver e cumprir melhor o nosso papel aqui nessa vida. Que possamos a cada dia estar mais perto de Ti. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu amparo, na Tua direção. Mas, acima de tudo, nos ensina a cumprir as decisões corretas e o caminho certo que nos levará até o reino que habita em nós e essa paz que tanto almejamos. Queremos pedir a permissão de Deus, nosso Pai, de toda a equipe espiritual, para encerrar as tarefas de hoje. Que assim seja, graças a Deus.